Todas as vezes que eu vou ministrar uma mensagem, eu oro muito para Deus pedindo uma resposta do que o Senhor gostaria que eu falasse. E no começo da semana eu até comecei a pensar sobre falar sobre Ezequias. O Marcos estava acompanhando, né? Eu comecei a estudar sobre Ezequias e eu ouço algumas mensagens, alguns estudos enquanto eu estou trabalhando. E aí eu estava animado, empolgado em falar sobre Ezequias, mas de repente Deus deu uma reviravolta e falou assim: fala sobre essa mensagem. E aí o Marcos já também sabe, né? Porque ele estava lá. Só que antes de tudo isso, Deus confirmou através da boca da Bia, né? Ontem a gente estava conversando sobre pregação e tal, e a Bia falou assim: pai, por que você não prega sobre o filho pródigo? Afinal você já pregou tantas vezes sobre o filho pródigo. Eu falei: olha Deus respondendo aí, né? Aí hoje de manhã eu estava orando aqui falando: Senhor, confirma, eu já sei que o Senhor já deu um sinal, e eu queria que o Senhor confirmasse se realmente essa é essa palavra, né? E aí eu orando, daqui a pouco eu recebi uma mensagem do irmão, que ele sempre manda mensagem, quase todos os dias. E a mensagem estava escrita lá em Lucas 15, capítulo 15, versículo 11 ao 32, que fala sobre o filho pródigo. Mas o real motivo, não, é um dos motivos, né? Que eu chamei todos os irmãos para que estivessem aqui hoje, é para dizer que eu estou de mudança. Esse é o título da mensagem. E eu queria que você lesse comigo Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou ali a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, trazei um bezerro cevado. Matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi-se achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouvindo a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e o teu pai o matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao seu pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Curve sua cabeça, vamos orar um pouco. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite te agradecer, Senhor, por estar, Senhor, na tua casa, por estar, Senhor, na tua presença. Ó Deus, te louvar por tudo que o Senhor já falou e já fez até agora, Pai.
Quero rogar, Senhor, a tua misericórdia. Para que o Senhor fale comigo e fale com o teu povo, ó Deus, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu começo essa mensagem fazendo uma pergunta. Eu gostaria que vocês fossem muito sinceros com vocês mesmos. Quantos de vocês já não pensaram assim: eu estou cansado, eu vou chutar o pau da barra, eu vou embora, eu não quero saber de mais nada, eu vou mudar, vou para bem longe, conhecer novas pessoas, novo trabalho, nova casa, nova vida. Ou seja, eu estou de mudança, quero mudar de vida. Quantos de vocês, no momento de, no português bem rachado, saco cheio, não falou isso? Eu quero sumir, eu quero ir embora, largar tudo. Quantos já não pensaram numa alternativa como essa, de simplesmente mudar de vida? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre mudança. A Bíblia não fala, mas a gente percebe que nesse lar havia insatisfação, havia conflito, havia tristeza, havia angústia, havia divisão, havia desconforto. Porque esse garoto, ele simplesmente diz assim: olha, pai, dá parte da fazenda que me pertence, porque eu vou embora. E para você chegar a essa conclusão, para você chegar a esse pensamento, você não acorda dizendo assim: olha, hoje eu acordei e estou com vontade de sumir. Ninguém pensa assim. Ninguém constrói esse pensamento assim. Esse pensamento, ele vem se construindo dia após dia, situação após situação, a ponto de você chegar e dizer assim: olha, acabou, deu para mim, eu vou embora, vou mudar de vida, vou mudar a minha história. E vou além. Esse rapaz, ele chega para o pai e fala assim: pai, sabe de uma coisa? O nosso relacionamento já está quebrado. E esse garoto, ele toma a mesma atitude que eu e você pensamos diversas vezes em fazer. Ele não pensou duas vezes. Ele não pensou duas vezes. E o pai, talvez um pouco assustado, talvez intimidado, ele fala: tá bom, filho, vamos fazer assim. Eu vou te dar a parte da fazenda que te pertence, eu vou te dar o seu dinheiro e você vai embora. Só que a Bíblia fala que ele começa a fazer as malas. E ele faz as suas malas, só que nessa mala ele não leva só os pertences pessoais. Eu já preguei diversas vezes sobre, olha, eu acho que foi a mensagem que eu mais preguei até hoje, foi sobre a parábola do filho pródigo. Mas hoje, Deus me dá uma leitura diferente a respeito disso. Deus me dá uma nova versão, e que falou muito comigo, pessoalmente, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, e a espada ela tem corte dos dois lados, ela corta aí, ela corta primeiro aqui. E esse rapaz, ele não levou na sua mala consigo somente os pertences pessoais, ele levou com ele um sonho. E qual era o sonho? O sonho de nunca mais voltar. Afirmo com toda certeza que uma pessoa como ele sonha em nunca mais voltar, em nunca mais ter que voltar e olhar nos olhos, na cara do seu pai e falar assim: olha, eu voltei, nos olhos do seu irmão e dizer: eu voltei. O sonho dele era ir e não voltar. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele ajuntou tudo. Ele não deixou o colchão, ele não deixou o guarda-roupa, ele não deixou um par de meia, ele pegou tudo. Quando eu fui embora do Brasil junto com a Raquel e a Elaine, nós fomos embora, levamos o máximo que podia, porém, deixamos o máximo que podia. Porque sabe qual era a intenção? Voltar. A gente foi para um lugar bem longe, mas a intenção era voltar. E quando você sai de algum lugar, que você tem a intenção de voltar, você deixa para trás alguma coisa.
Você deixa para trás alguma coisa que te responda como retorno. Olha, algum dia eu voltarei. Não é à toa que Jesus, quando ele subiu ao céu, ele disse assim: eu vou, mas eu deixarei o Consolador, eu deixarei o Espírito Santo. É a garantia que Jesus vai voltar um dia. Ele deixou penhorado o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai sair da terra o dia que Jesus voltar. Pois bem, esse garoto, ele saiu da sua casa com a intenção, o sonho de nunca mais voltar. A outra coisa que ele saiu de dentro da sua casa foi com egoísmo. Guarde no seu coração essa palavra, egoísmo. Por quê? Ele disse para o pai dele o seguinte: pai, eu quero aquilo que é meu. Me dá a parte da fazenda que me pertence. Ele poderia dizer assim: olha pai, afinal, nós vivemos juntos tantos anos, eu vou deixar uma parte para o senhor aí. Não, ele disse: eu quero tudo, tudo que é meu. Ele também leva nessa bagagem egoísmo, ele também leva orgulho. Por quê? Ele sai com a intenção de não olhar para trás. Ele não olha para trás. O pai viu ele embora, mas ele não olhou para trás. Ele também sai da casa dele com uma grande mágoa. Ele leva na bagagem dele uma grande mágoa. Por quê? Porque ele foi para um lugar distante. Ninguém vai para um lugar distante sem ter razões para isso. Se ele tivesse a intenção de rever o seu pai, matar a saudade do seu irmão, ele fala assim: olha, eu vou mudar para um lugar perto. Pelo menos quando eu sentir saudade, no final de semana eu vou lá, eu vejo meu pai. Mas não, ele vai para um lugar bem distante. Quando nós estamos magoados, qual é a nossa intenção? Qual é a nossa atitude? Nós vamos distante daqueles que nos magoou. Nós queremos distância, realmente distância. E ele também leva nessa bagagem, espera aí que esse tablet aqui está me ajudando. A imprudência. Porque a Bíblia fala que quando ele chega naquele lugar, ele gasta tudo. E também leva na bagagem a falsa sensação de liberdade. E aqui a gente começa, eu vou ter uma mesinha aqui, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou tirar o púlpito, mas vou colocar uma mesinha redonda aqui. Sabe aquelas mesinhas de lanchonete? É meu sonho. Amém? Quem concorda na terra? Amém. Amém. E a gente começa a entender aqui um pouquinho sobre mudança. A mudança que nós não devemos fazer. Nós precisamos constantemente mudar, mas existem mudanças que nós não devemos fazer. Aliás, a única certeza da nossa vida é a mudança, porque a todo tempo nós estamos mudando. Mas existem mudanças que nós não devemos fazer. E essa mudança é aquele que não devemos fazer, é que o dia que ele achou que mudasse da casa dele, tudo iria mudar. Às vezes nós achamos que pelo fato de nós estarmos mudando de ambiente, mudando de pessoas, mudando de lugar, mudando de casa, mudando de escola, mudando de trabalho, as coisas vão mudar. Quando na verdade, não é isso que acontece. O que tem que mudar de fato é atitude e comportamento. Esse menino, ele cometeu um terrível engano, achando que quando ele mudasse de sua casa, tudo que estava à volta dele iria mudar. Vou tentar fazer com o tablet assim, mas está difícil. E não bastava apenas mudar de lugar, ele tinha que mudar de atitudes e mudar de comportamento. Só que muitas vezes, para nós entendermos isso, temos que passar por um processo. E para que o processo de mudança aconteça, precisamos passar por necessidade, solidão e humilhação. Nós só entendemos
que essa mudança, ela não é certa quando nós mudamos de local, mas não mudamos de atitude nem de comportamento e começamos a passar necessidade, fome, humilhação e solidão. Mas você sabe que eu acho, a gente começa a aprender algumas coisas com esse garoto. Ele percebeu que tinha que mudar, mas não era só de lugar. Glória a Deus. Fala glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Ele percebeu que ele não tinha que mudar só de lugar. Ele se deparou com o seu maior inimigo para a mudança. Ó, Albert Einstein, ele disse o seguinte, presta atenção, eu quero que fique gravado isso no seu coração. Albert Einstein algumas vezes foi considerado louco, mas ele disse o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Aquele rapaz, eu acredito no meu coração que o grande conflito da casa dele era exatamente esse que ele percebeu quando estava fora. O pai dele disse para ele assim: olha, filho, para de ser egoísta. Filho, você tem que mudar de atitude. Filho, deixa de ser ganancioso. Filho, para de guardar mágoa no coração. Filho, para de ser assim. Filho, você tem que parar de olhar para o mundo lá fora. Você sabe que nós, quando estamos dentro do ambiente que nos proporciona todos os suprimentos, nós temos o péssimo hábito de virar peixe. Nós temos o péssimo hábito de virar peixe. Veja, o peixe, seja no rio ou seja no mar, o mar proporciona para ele ambiente, temperatura, oxigênio e principalmente comida. Mas o peixe, ele não pode ver uma minhoca. Ele não pode ver uma minhoca. É algo que está fora do ambiente dele. Ou seja, entrou no ambiente, foi uma proposta, daí ele vê a minhoquinha lá dançando, e ele vai embora. E muitas vezes a minhoca é que te leva para o anzol. Às vezes nós agimos como peixe. Nós estamos num ambiente que nos proporciona todos os recursos necessários, e a nossa insatisfação fala assim: eu queria mudar, eu queria coisa diferente, eu quero algo novo. Será que se eu mudar de ambiente e for comer minhoca lá fora, é realmente isso que vai satisfazer a minha alma? É realmente isso que vai me deixar feliz? E aí eu caio no anzol do diabo. Por quê? Quando eu era mais novo, na malandragem dizia o seguinte, que peixe morre pela... E eu concluí agora como cristão que peixe morre pelos olhos. O zóio é maior que a barriga. Às vezes nós queremos alcançar coisas que não são nossas, coisas que não são para nós, e nos damos mal. E ele percebe que ele tem que mudar, agora só que não de lugar, mudar de comportamento e mudar de atitude. E ele encontra o seu maior inimigo nesse esclarecimento. Sabe qual era o maior inimigo dele? Ele mesmo. A Bíblia diz o seguinte: e caindo em si. Eu pergunto para você, qual é o seu maior inimigo? Faça uma reflexão. Para a sua vida mudar, qual é o seu maior inimigo? Eu te dei a resposta. O seu maior inimigo para a sua mudança de vida é você mesmo. Porque muitas vezes eu olho para minha esposa e falo assim: você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que deixar de ser assim. E ela vira para mim e fala assim: quem tem que mudar é você. E nós nunca aceitamos que de fato nós temos que mudar. Só que ela fala todos os dias, mas ela não me convence.
Porque o meu inimigo não é ela para mudança. O meu inimigo sou eu mesmo. Sou eu mesmo. O inimigo desse garoto não era o pai dele. O inimigo desse garoto não era os escravos, os trabalhadores. O inimigo desse garoto não era o irmão. O inimigo dele era ele mesmo. E ele disse assim: olha, eu vou mudar. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Para mudar, você precisa de algo urgente, prioritário, que é decidir. Às vezes nós queremos mudar, mas não decidimos mudar. Eu já usei esse exemplo aqui algumas vezes e vou usar de novo, porque é didático, para ficar guardadinho aí na sua mente. A pessoa que quer emagrecer, ela fala assim: ah, meu Deus, amanhã, segunda-feira, eu vou emagrecer. Vou acordar 5 horas, vou andar na Engenheiro, vou pedalar, vou correr, vou fazer academia. Mas deixa hoje eu assentar aqui, vou comer coxinha, vou comer esfirra, vou comer chocolate, é o último dia. Mas amanhã eu prometo para mim mesmo que eu vou emagrecer. Às 5 horas da manhã toca o despertador do celular e você coloca a soneca. 5 minutos para emagrecer, só um pouquinho mais. E aí você fala: não, hoje não, amanhã eu emagreço. Amanhã eu emagreço. Aí na segunda-feira, bom, já que amanhã eu vou emagrecer, não tem problema nenhum hoje eu comer um virada, segunda é virada paulista, né? Segunda-feira eu comer um virada paulista, né? Com tutu, com bastante feijão, com bisteca, com Coca-Cola, aleluia! Oh Deus, eu queria um desse. Mas amanhã eu emagreço. Aí chega na terça-feira, Jesus da graça. 5 horas da manhã, toca o celular, ela até levanta, ele até levanta, mas ele vê que está nublado. Meu Deus, está chovendo uma tempestade. Amanhã eu emagreço. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela simplesmente quer emagrecer. Ela não decidiu emagrecer. Daí você encontra aquela pessoa que você combinou no mesmo dia que iria emagrecer. 2 meses depois você fala assim: fulana. Aí na sua mente está assim: ah, nojento, emagrecer mesmo, olha só. Aquele vestido que ela comprou no bazar da igreja já está servindo dela. Por quê? Porque a fulana decidiu. E no dia que ela não foi andar porque estava nublado, a fulana estava andando. Ela parou de comer chocolate, bomba, salgadinho, pernil, pururuca, parou. Porque decidiu. E às vezes nós queremos mudar, mas não decidimos mudar. Só que para ele mudar, ele teve que enfrentar o seu primeiro obstáculo. E o primeiro obstáculo da mudança, ele teve que enfrentar o seu próprio orgulho. Porque para mudar, ele tinha que voltar atrás, voltar na casa do Pai, voltar e olhar nos olhos do Pai. E ele tinha que reconhecer que precisava da casa do Pai. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de mudança e a respeito de voltar? É que às vezes nós queremos, até mudamos, mas nós queremos pular estágios. Nós queremos: opa, essa parte eu não quero fazer. Eu vou começar a mudança de um estágio adiante. Eu não vou resolver aquilo que ficou para trás por resolver. A Bíblia diz assim, lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. E diz assim: lembra-te da onde, pois, caíste, e arrepende-te, e pratica as obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. João escrevendo uma revelação às 7 igrejas que aparece no Apocalipse, dizendo o seguinte: olha, para você recomeçar, você tem que recomeçar da onde você caiu. Você tem que se arrepender da onde você caiu. E às vezes nós queremos começar um processo de mudança
sem terminar os ciclos, sem terminar os estágios, sem terminar aquilo que ficou por fazer. Ele tinha que voltar atrás e tinha que olhar nos olhos do pai dele e dizer assim: pai, eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que era errado aos teus olhos, me dá uma nova chance. Outra coisa que ele tinha que enfrentar era a humildade. Orgulho e humildade estão ali, andando juntos. Ele tinha que ser humilde o suficiente para olhar nos olhos do pai dele e pedir perdão. E falar assim: pai, eu preciso pedir perdão para o Senhor. Mas sabe o que é lindo dessa história? É que ele quer, de fato, mudar. E ele faz tudo isso, só que ele não faz tudo isso e só isso. Ele quer recomeçar do zero. Porque ele encontra o seu pai e ele diz assim: pai, me trata como um dos seus trabalhadores. Pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus trabalhadores. Ou seja, eu não quero começar só da onde eu errei, eu quero voltar um pouco atrás para ter a certeza de que realmente eu estou mudando, de que realmente eu não estou deixando nada por fazer. E às vezes, queridos, quando nós estamos diante de um grande abismo, quando tudo está a perder, quando tudo vai acabar, dar um passo para trás é avançar. Quando nós voltamos, quando estamos prestes a passar por um grande desastre, a uma grande tragédia, é avançar. Só que quando ele chega na casa dele, a narrativa, Jesus falando, mostra, escrito por Lucas, mostra que na casa não tinha só um filho com problemas com o pai. Não tinha só um filho, existia outro que também tinha uma série de problemas com o pai. E a Bíblia fala que quando ele chega na casa, quando vai saber de onde está o filho mais velho está no campo, junto com os escravos. Aí você começa a perceber que o filho mais novo é exatamente igual ao filho mais velho. O filho mais novo estava longe do pai. O filho mais velho estava perto da casa, porém não estava na casa e não estava perto do pai. Ou seja, e quando ele chega, quando ele está sabendo da bagunça, do alvoroço, que está tendo festa, que está tendo dança, que está tendo alegria, ele chega para o empregado e fala assim: o que está acontecendo? Veja, isso demonstra uma coisa, que aquele filho não tinha contato com o pai, ele não tinha intimidade com o pai, ele não tinha relacionamento com o pai. Sabe, você já entrou no ambiente, na minha casa já aconteceu isso, eu vivi muitos anos isso, muitos anos não, pouco. No momento que eu tive um conflito, antes de conhecer a Jesus, eu tive um conflito com o falecido padrasto, meu falecido padrasto, e a gente ficou por um período sem conversar, e ele dizia, e eu falava assim, quando eu tinha que falar alguma coisa que se interessava a ele, eu falava para minha mãe: mãe, ó, tem que fazer alguma coisa com relação a esse assunto. E a minha mãe, ele virava para ele e falava assim, chamava Mará, e falava assim: Mará, tem que fazer alguma coisa relacionada a esse assunto. Daí o Mará virava para minha mãe e falava assim: mas eu só vou resolver esse assunto se tal assunto for resolvido. Aí minha mãe virava para mim e falava assim: Anderson, esse assunto só vai ser resolvido se você tomar tal atitude. E esse lá vivia a mesma cena, porque o filho não foi conversar direto com o pai, ele foi falar com o empregado: o que está acontecendo na minha casa? Aí o empregado fala: você não soube o que aconteceu? Sabe, nós, e essa parábola, ela retrata diretamente o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. Por quê? Esse garoto, ele também estava magoado. Esse rapaz também estava magoado. Mas diferente do outro irmão, ele não estava disposto a reatar o relacionamento. Ele não estava disposto. Nem com pouco perdoar o pai, nem tampouco perdoar o irmão. Ele estava enfurecido. Ele tinha uma mágoa dentro do coração dele, que ele começou quando o irmão foi embora,
Ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar, vou fazer minha parte aqui nessa casa, eu vou fazer minha parte aqui nessa fazenda, pelo menos ninguém me enche o saco. Pelo menos eu fazendo o que está me mandando, ninguém vai me perturbar as paciências. Todo mundo me deixa, fica falando, tem que fazer. Eu vou fazer minha parte e pronto, acabou. Pelo menos ninguém me perturba. E quantas vezes nós não fazemos assim nas nossas casas? E quantas vezes nós não fazemos assim dentro do nosso relacionamento com Deus? Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Pelo menos ninguém me enche as paciências. Eu estou fazendo a minha parte. Quando o que o pai na verdade não queria, não era isso. Não era isso. E aí, o pai chega para conversar com o filho e fala assim: e aí, filho, você não está contente? Não estou. Não estou não. Vê esse teu filho aí, esse teu filho. Geralmente, quando nós temos algum atrito familiar, a gente fala assim: esse teu filho, a tua filha, o teu irmão, o teu pai, não é meu irmão, não é nosso filho, é o teu. Porque eu não quero responsabilidade, eu não quero relacionamento com tal pessoa. É teu, não é meu. Esse teu filho, esse teu filho, que gastou tudo que ele tinha, gastou tudo que era nosso, você vem e trata de dar uma festa para ele. O que está acontecendo, pai? Você está louco? O que está acontecendo? Olha que coisa, ele nem entra na casa. Ele nem entra na casa. E às vezes nós, diante de Deus, não sabemos o que está acontecendo. A gente age alheio a qualquer coisa. Semana que vem, por exemplo, o que vai ter aqui semana que vem, irmãos? Glória a Deus, só metade, sabe o que vai ter aqui semana que vem, irmãos? Amém. Vocês sabem o que acontece na casa de vocês. Mas tem gente, queridos, que não sabe o que está acontecendo na sua igreja. Tem gente que não sabe o que está acontecendo na sua casa. Tem gente que não sabe o que está acontecendo nem dentro do seu próprio coração. Sabe por quê? Perdeu o relacionamento com Deus, ó. Há muito tempo. Perdeu o relacionamento com as pessoas amadas, ó. Há muito tempo. E ele começa a apontar um monte de pecado dos seus irmãos, do seu irmão, dizendo: esse seu filho é egoísta, esse seu filho, ele é imprudente, esse seu filho, ele é pervertido sexual, ele gastou dinheiro com as meretrizes, esse seu filho é um desvaiado. E às vezes nós queremos nos justificar com Deus apontando o pecado alheio, dizendo assim: Deus, como que você quer que eu seja assim, sendo que fulano é assim, cicrano é assim, cicrano é assado? Por quê? Porque ele mente, porque ele roubou, porque ele traiu, porque ele bebeu, porque ele abortou, porque ele fez isso, aquilo, fez aquilo. Nós estamos escondendo o nosso pecado no pecado dos outros. E nós começamos a apontar, enumerar os pecados alheios, acreditando que nós vamos nos esconder nos pecados, dizendo assim: ó, enquanto você não resolver o problema dele, não dá para resolver o meu problema com você. É assim que a gente fala com Deus. É por isso que existem pessoas dentro da igreja que não sabem nada do que estão fazendo dentro da igreja. Chegam dentro da igreja e começam a apontar, não conseguem ter um olhar de misericórdia, não conseguem ter um olhar de amor, não conseguem ter um olhar de compaixão, não conseguem ter um olhar de apreço, de apego, de abraço, de sentimento. Porque todo tempo nós estamos apontando e acusando. E eu vou te dizer uma palavra que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 1: não julgueis, para que não seja julgado. A mesma medida que você medir, vai ser medida a você. Tudo aquilo que você falar do seu irmão, tudo aquilo que você falar da sua irmã, tudo aquilo que você fizer, vai ser exatamente igual com você. A Bíblia fala para nós não sermos juízes. Já temos um juiz, e ele vai resolver de causa justa. Nós queremos aplicar a nossa justiça como esse rapaz estava querendo aplicar a justiça dele. E enquanto ele falava: esse teu filho, e o pai dizia: eu sei. Ele gastou dinheiro, eu sei. Ele saiu com as meretrizes, eu sei.
Ele fez um monte de barbaridade. E o pai dizia: eu sei. Eu sei. E a cada acusação, o pai dizia: eu sei. Mas ele é meu filho. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu não sei se você se encontra na posição de filho mais velho ou filho mais novo, mas você é filho. Você é filho. E o seu irmão é filho. Vocês não têm ideia do que é ver um lar dividido. Você não tem ideia do que é o coração de um pai, de uma mãe, quando vê um filho, uma filha acusando o irmão, sem olhar de compaixão, sem olhar de misericórdia, sem olhar de abraço. Imagine Deus quando olha lá no céu e fala assim: o que eu fiz com os meus filhos? O que eu fiz? Só que o pai, num discurso meu, é claro, não é isso que a Bíblia fala, ele disse assim: é verdade, ele é tudo isso, porém tem uma diferença, ele quer mudar. Ele quer mudar. Aonde entra o pai nessa história? O pai, ele quer uma casa chamada koinonia. E aqui eu trago o ponto principal dessa mensagem, o porquê de eu chamei algumas pessoas para estarem hoje conosco. Eu estou muito feliz por estar aqui. Porém, eu falei: Senhor, isso aqui na verdade não é nada. Não é nada. Porque não adianta nós mudarmos de casa e não ter koinonia. Para você que não sabe o que é koinonia, koinonia significa comunhão. Você sabe o que significa comunhão? Comum união. Não adianta eu mudar de igreja, não adianta mudar de local de frequentar, não adianta mudar de templo, ir para um templo suntuoso, cheio de pérolas, colocar forro, o acústico, o áudio perfeito, ar-condicionado, e dentro não tem o que é principal: koinonia. Se isso não houver aqui nessa casa, nada disso tem valor. E eu prefiro voltar lá atrás, quando tudo começou. Eu prefiro voltar lá atrás, ter a casa toda esgangaiada, como dizia minha avó, toda bagunçada, mas ter koinonia. O que mais partiu o coração desse homem é que dentro da casa dele não tinha comunhão, não tinha união. Enquanto nós estivermos cada um no nosso canto individual, dizendo: meu irmão não precisa de mim, eu não preciso dele, eu sou autossuficiente, eu prefiro viver separado, eu não quero comunhão, eu não quero perdoar, eu não quero juntar, eu não quero amar. Esquece. Nós não estamos cumprindo o nosso papel de igreja. Nós não estamos cumprindo o nosso papel de igreja. E nós vamos continuar de fora da casa. Enquanto as pessoas entrarem aqui e saírem, elas podem até sair, mas elas têm que sair daqui com a certeza de que se sentiram amadas. Elas têm que sair daqui com a certeza de que foram bem recebidas, e que o abraço que ela recebeu não era um abraço de tamanduá, de que o abraço que ela recebeu não era um abraço de urso. Ela sai daqui dizendo assim: olha, eu saí de um lugar onde eu era amado, e se eu tiver aqui para outro lugar, eu só vou para um lugar onde eu me sinta amado. Eu não tenho problemas, queridos. Disse isso para uma pessoa essa semana, com pessoas que passam. Não tenho problemas. Afinal, na minha vida já passaram muitas pessoas, mas a questão é: o que eu deixei na vida delas? Se hoje você fizer uma reflexão das pessoas que passaram na sua vida, o que você deixou na vida delas? O que traz a memória dessas pessoas quando ela lembrar de você? O que ela vai pensar? Eu fui amado,
Eu fui odiado? Eu fui traído? Eu fui caluniado? O que ela vai pensar a seu respeito? Nós vamos já celebrar a ceia, mas hoje eu quero te fazer um desafio. Um desafio. Um desafio para corajosos. Sabe, existem áreas na nossa vida que precisam mudar. Só que mudanças, muitas vezes, elas não acontecem da noite para o dia. Elas são progressivas. E o primeiro passo da mudança é admitir que precisa mudar. Você ficou com um papelzinho aí, e eu tenho aqui uma caixa de oração. Eu queria que você, se eu for pontuar algumas coisas aqui, talvez você faça uma lista enorme de coisas na sua vida que precisam mudar. Mas eu queria que você escrevesse 3 coisas. 3 coisas na sua vida que precisa mudar. A minha parte nessa história é orar. Eu também admito que preciso mudar.